Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Biologia. Nossa atividade de Biologia é para o primeiro ano A, B, C, D, E e o primeiro F. Esta atividade é do segundo bimestre da nossa escola Neuza Maria do Bem. O assunto de hoje é densidade populacional, os atributos de uma população. Nós vamos falar basicamente hoje da densidade populacional, da quantidade de indivíduos que vivem em uma determinada área. Vamos começar pelas habilidades. Primeiro ponto, entender o conceito de densidade populacional. Nós vamos entender o que é a densidade populacional. O que é a densidade de uma população? É o número de indivíduos vivendo em uma mesma área, o tamanho da área. Pode ser em metros ou pode ser em quilômetros. Caracterizar e descrever dentre todos os parâmetros, a densidade populacional é o mais importante. Nós temos vários parâmetros, mas a densidade populacional, que é o número de indivíduos, dividido pelo tamanho da área, é o mais importante para nós. Identificar que existem 4 fatores que influenciam uma população. Sim, esse ponto é importante. 4 fatores: taxas de natalidade, taxas de mortalidade, taxas de emigração e taxas de imigração. Essas 4 taxas, esses 4 fatores são importantes e influenciam em uma população. Eles alteram essa população para mais, um número maior, ou para menos, um número menor. Vamos identificar e explicar o que é a densidade populacional. Já falei um pouquinho, mas nós vamos aprofundar mais o que é a densidade populacional. Nós vamos mostrar o conceito, o que é e dar um exemplo. Entender como se faz o cálculo da densidade populacional e aprender a aplicar a fórmula. Para chegar à densidade de uma população, nós temos que fazer um cálculo. E esse cálculo nós vamos usar uma fórmula. Então nós vamos pegar alguns valores da pesquisa, você pode fazer uma pesquisa no meio ambiente, colocar nesse cálculo e nessa fórmula nós vamos chegar à densidade populacional. Tem uma imagem aqui, ó, tem a faixa da China aqui, mostrando que é um país, aqui é o país da China, e mostrando que é a densidade populacional. Nada mais é que o número de pessoas ou animais na natureza, no nosso caso é animais, mas também se pode encontrar densidade populacional de um país ou de uma cidade também. É o número de pessoas que vivem naquela cidade, naquela área da cidade, no tamanho da cidade. O número de pessoas que vivem naquele país, o tamanho do país, a quantidade de pessoas pelo tamanho do país. Então, assim que nós achamos a densidade populacional. Aqui, esse desenho aqui ilustra muito bem, porque a China é um país muito populoso, né? Então, aqui, ó, tem pessoas aqui, não tem quase um espacinho aqui. Está todo ocupado o país. Então, essa imagem aqui já representa bem para nós um país que é a China, que tem muita população, uma população muito grande, e que a densidade populacional nada mais é do que o número de pessoas que vivem nesse país e o tamanho da área desse país. Vamos lá. Dos parâmetros elencados, que nós já estudamos, vários parâmetros, a densidade populacional é sem dúvida o mais frequentemente citado quando se deseja caracterizar uma população. Ela depende basicamente de 4 fatores. Então, densidade populacional nada mais é do que primeiro fazer uma continha para chegarmos ao número de indivíduos. Então, a densidade populacional é o número de indivíduos dividido pelo tamanho da área. Aí nós teremos sempre 2 informações. Uma, a quantidade de indivíduos, primeiro, e segundo, o tamanho da área. Então, quantos indivíduos nós temos naquela área. E para chegar nessa densidade populacional, nós temos que saber primeiro aqui, ó, as taxas de natalidade. Então, nós temos que saber quantos indivíduos nasceram naquela população, por exemplo, durante o ano de 2018 inteirinho. Aí nós temos que saber também as taxas de
imigração. São indivíduos que estavam fora dessa população, em outra, e entraram para essa população. Então, as taxas de natalidade e de imigração, elas aumentam, aqui ó, aumentam o número de indivíduos na população. E sempre em biologia, no meio ambiente, nós temos os opostos, sempre um equilíbrio. Está aqui, taxa de mortalidade, são os indivíduos que morreram, então vai diminuir o número de indivíduos naquela população. E junto com a taxa de mortalidade, nós temos a taxa de emigração, que são aqueles indivíduos que estavam nessa população e por algum motivo, pode ser espaço, alimento, eles foram embora para outra área. Então vai diminuir o número de indivíduos nessa população. Então aqui ficou muito simples agora. Indivíduos que nasceram, natalidade, indivíduos que entraram na população, imigração. Indivíduos que morreram, mortalidade, e indivíduos que saíram da população, emigração, está aqui, pronto. Esses 4 fatores que existem nas populações vão controlar o tamanho da população, o número de indivíduos. Então, primeiro nós temos que saber esses 4 fatores, fazer a conta deles total e depois nós podemos encontrar a densidade populacional. Vamos lá. Ó. Aqui os 4 fatores que influenciam a densidade populacional. Como eu já expliquei agora, nós temos natalidade, são os indivíduos que nasceram, imigração, os indivíduos que entraram nessa população, mortalidade, os indivíduos que morreram nessa população, e emigração, que é o número de indivíduos que saíram dessa população. Então nós pegamos esses 4 fatores, vamos fazer as contas, depois nós vamos ver o valor final dessa população, o número exato dessa população, depois dessa dinâmica toda aqui, que pode durar um ano, por exemplo, o estudo. Aí no final de um ano nós teremos esse valor para poder calcular a densidade populacional, certo? Vamos lá. Ó. Dessa forma, supondo-se que uma área total ocupada pela população continue inalterada ao longo do tempo. Então a área é a mesma, vamos dizer. Pode-se perceber que a natalidade e a imigração contribuem para aumentar. Então, mais uma vez, a natalidade e imigração, ela aumenta o número de indivíduos. Então, aumenta a densidade populacional. Enquanto isso, a mortalidade e a emigração, aqui embaixo, ó, mortalidade e imigração, elas diminuem o número de indivíduos, elas diminuem a população. Então, nós sabemos agora que a população pode aumentar por 2 fatores e pode diminuir o número de indivíduos por 2 fatores também, certo? Para facilitar nossa aprendizagem aqui, ó, observe a figura que representa os 4 fatores que influenciam a densidade populacional. Certo, os 4 fatores. E o sentido das setas. Ficou mais fácil ainda. Aqui em verde, ó, nós temos uma população representada aqui por vários pássaros. Uma população de pássaros. Em azul mais claro aqui, azul claro, nós temos a seta entrando, mostrando que esses indivíduos estão entrando na população. Então, a natalidade, nasceram, estão nascendo, estão entrando aqui. Aumenta a população. Mas tem um equilíbrio aqui, ó, o oposto. Na cor violeta aqui, ó, mortalidade, a setinha mostrando que os indivíduos estão saindo. Se eles estão saindo da população, porque morreram. Mortalidade, morreram, estão saindo da população. Diminui o número da população. Mas nós temos aqui também, ó, imigração. São indivíduos que saíram de fora, de outra população, e entraram nessa população. Em amarelo aqui. E o oposto, nós temos aqui laranjado, ó, a setinha saindo. Emigração. São os indivíduos que estão nessa população, mas de repente eles saíram. E podem sair vários indivíduos. Isso é importante, porque mantém um equilíbrio na população. Indivíduos nascendo, morrendo, entrando e saindo. Pronto, é basicamente isso. Então, essa imagem aqui, ela nos mostra perfeitamente como que é essa dinâmica dentro da população. É tudo que acontece dentro da população. Esses 4 fatores são importantes. Nós descobrimos esses 4 fatores aqui, o número exato.
fazendo a soma dos que entraram e retirando os que saíram, nós teremos um valor para encontrarmos a densidade populacional, que nós vamos ver agora. Densidade populacional aqui, ó. Nada mais é do que a quantidade do número de indivíduos dividido pelo tamanho da área. Pronto, vamos parar por aqui. Densidade populacional nada mais é do que o número de indivíduos dividido pela área. Então, eu tenho 10 capivaras. E em 10 metros quadrados, 10 dividido por 10 dá 1. Então, eu tenho uma capivara para cada metro quadrado. Pronto. É simples assim. E se for na água, ó, é pelo volume. Aí tem que calcular a biomassa, se não der para contar. Calcula a biomassa e divide pelo volume. E aí vai chegar o mesmo resultado. Só que será por biomassa por metros cúbicos por volume. Então vamos aqui, ó. Essa é a fórmula para calcular. Ó. Densidade populacional, aqui está representada pela letra D. É igual ao número de indivíduos dividido pela área ou volume. Esse número de indivíduos aqui, nada mais é do que todos os indivíduos que nasceram, que morreram, que entraram, que saíram da população. Toda vez tem que fazer esse cálculo. Uma população durante o ano de 2018, por exemplo, durante um ano. Vai lá, estuda aquela população, vê o número total, tudo que aconteceu, toda a dinâmica populacional que aconteceu, vai dar um número de indivíduos final. Coloca aqui. E aí divide aqui, ó, pela área ou volume. Divide pela área. Pronto. Então eu fiz um estudo em 2018, eu vi lá que tem 150 capivaras. Tá? 150 metros quadrados. 150 dividido por 150, 1. Uma capivara para cada metro quadrado. Pronto. Essa é a densidade populacional. Às vezes poderia dar 1,25. Não significa, uma capivara mais 25. Então está chegando quase no 2. 2,0, se dividisse esse número de indivíduos pela área, desse 2,0. Opa, então são 2 capivaras por metro quadrado. Pronto. É assim que se encontra a densidade populacional. Aqui, essa imagem vai facilitar um pouquinho a nossa aprendizagem aqui. Nós temos aqui, ó, o tamanho da população nessa balança. No meio, está marcando aqui, ó, estável. Tem estabilidade na população? Sim. Se mantém um número, a população está estável. Em equilíbrio. Agora, do lado esquerdo da balança aqui, ó, nós temos um aumento da população. E do lado direito nós temos uma diminuição. Então, do lado esquerdo nós temos um aumento, está aqui, ó, taxa de natalidade e de imigração. Vai aumentar a população. E desse lado aqui nós temos diminuição. Então, nós temos a mortalidade e a emigração. Essas 4 taxas aqui são importantíssimas. Elas influenciam no tamanho de uma população. Se influencia no tamanho, influencia na dinâmica dessa população. Certo? Então, nós temos aqui, ó, natalidade e imigração, mortalidade e imigração do lado da balança. E aí a população pode ficar estável ou não. Que às vezes uma taxa de mortalidade, a taxa de natalidade, por exemplo, está aqui, ó, taxa de natalidade, foi muito alta e a taxa de mortalidade 0, não morreu nenhum indivíduo durante esse ano. Então a população vai aumentar muito, ó, desse lado aqui, está aumentando. Vai aumentar muito. Aí vamos supor que voltamos no ano de 2019 para fazer um estudo. Aí nós vimos lá que nasceram indivíduos, natalidade, e morreram a mesma quantidade de indivíduos. Ficou estável a população. Mas imigração, não entrou nenhum indivíduo, só que teve uma emigração. Opa, então, ó, se teve imigração, diminuiu o tamanho dessa população aqui. Desse lado aqui da balança, representando aqui, ó. Então, se metade dos indivíduos saíram, a população diminuiu pela metade. É um número alto, às vezes.
Temos populações aí de 150 pássaros, por exemplo, pode ter mais. Então, metade é um número alto, né, de indivíduos que saíram dessa população. Essa tabelinha aqui, ó, vai facilitar muito. Toda vez que nós vamos fazer um estudo, nós precisamos fazer uma tabelinha dessa daqui. Aqui do lado esquerdo nós temos a taxa de natalidade, mortalidade, emigração e imigração. Aí aqui nós colocamos os anos do estudo, ó, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. E aqui nós vamos fazendo, todo ano, nós vamos contando os indivíduos que nasceram. Então, em 2002, nasceram 110 indivíduos, natalidade. 2003, 210, 356, 389, 298. Então, é o número de indivíduos que vai nascendo todos os anos. Aqui embaixo nós temos a mortalidade, o número de indivíduos que morreram. Aqui a imigração, aqui a imigração, dentro de uma população. Aí nós teremos um número final dessa população. Aí sim, depois de fazer esses quatro fatores aqui, fazer as contas, somar o que tem que ser somado e retirar o que tem que ser retirado, diminuir, né? E aí nós teremos um número final. Com o número final, nós podemos colocar na fórmula e encontrar a densidade populacional, certo? De uma população. Agora vamos aprender a fórmula. A fórmula está aqui, ó. Nós vamos calcular a densidade populacional, que é o número de indivíduos dividido pela área. Pronto. Então o resultado será o número de indivíduos dividido pela área, está aqui, ó, de metros quadrados ou em quilômetros. Então, se for metros quadrados, o resultado será em metros quadrados. Se for em quilômetros, o resultado será em quilômetros. Concluímos que a densidade populacional são parâmetros estudados para se caracterizar uma população. Bom, então, a densidade populacional é o número de indivíduos vivendo juntos naquela área ali. Então, esses parâmetros caracterizam o que é uma população e a quantidade de indivíduos que ela tem. É o estudo populacional muito utilizado em parques, por exemplo. Assim, em parques utiliza muito. Então, eu quero saber lá a quantidade de capivaras, por exemplo, de um parque que vivem só na parte sul, em 500 metros quadrados. Faz o estudo, vê a dinâmica dessa população em um ano e aí vai achar a densidade populacional. No final de um ano, quantos indivíduos nós temos naquela área e o tamanho da área em que eles estão vivendo lá. E tudo o que aconteceu, se entrou, saiu, morreu, nasceu. E pode existir aqui também, ó, um equilíbrio. Quando nós falamos em equilíbrio, significa que o número de indivíduos está mantendo. Mas qual indivíduo? A quantidade de indivíduos que nasceu e a quantidade de indivíduos que morreram está mais ou menos no mesmo número, a mesma quantidade. Então, está em equilíbrio aquela população. Agora, se nascer mais do que morrer, aí não está em equilíbrio. Aí nós temos uma população que está aumentando muito. E o oposto também pode acontecer. Nós temos uma população que pode morrer muitos indivíduos e nascer poucos indivíduos. Então, tem vários fatores que influenciam uma população. Pode ser, por exemplo, uma enchente, um temporal, uma tempestade, uma falta de alimento. O excesso de alimento pode aumentar a população. Né? Uma área que é abrigada, por exemplo, com um parque que tem toda a logística que protege os animais, aí vai aumentar a população. Agora, se é um local aberto, pode ser que, né, a população diminua por predadores, por exemplo. Um predador pode atacar essa população aí e os animais que não conseguirem fugir, se defender, né, vão sair dessa população, vão morrer. Vão sair dessa população, a população vai diminuir muito. Tem populações que podem chegar a zero praticamente, dependendo do que acontecer na área. Incêndio é um problema muito grande. Então, vamos pensar assim, então uma população de 150 animais, capivaras pode ser. E aí com incêndio, quantas morreram? Pode morrer várias. Morrendo várias e vai diminuir muito essa população aí.
São os fatores que podem influenciar numa população, né? São muitos. Usamos para entender a dinâmica de populações. Tudo isso que nós estamos falando aqui é a dinâmica de populações. Mudou, alterou, mudou uma população, é uma dinâmica de uma população. Aprendemos que os 4 fatores influenciam na densidade populacional. É claro, né? Nasceram aqui, natalidade, imigração, entraram na população, vieram de fora e entraram. Mortalidade está aqui, morreram, são indivíduos que estão morrendo nessa população, vai diminuir. E as taxas de emigração está aqui, são os indivíduos que saíram dessa população, vai diminuir o número. Então, 2 taxas aumentam o número de indivíduos e 2 taxas diminuem o número de indivíduos nessa população. Tem sempre um equilíbrio. No meio ambiente, isso é importante, de equilíbrio. Aprendemos também que a densidade populacional é a quantidade do número de indivíduos dividido pelo tamanho da área. Pronto. Então, a densidade populacional de uma cidade é o número de indivíduos, de pessoas que moram nessa cidade, dividido pela área, por essa área. Então, nós teremos o número de pessoas por quilômetros quadrados, por exemplo, se a cidade for grande. E no meio ambiente é sempre por metros quadrados ou quilômetros quadrados, que tem área muito grande também. Se for na água aqui, eu já falei que aí é diferente, né? Nós temos o volume de água, então nós temos a biomassa, que pode ser um peso das algas, por exemplo, dividido pelo volume de água que tem lá. Aí nós vamos encontrar essa densidade aí, populacional. Assim podemos perceber se a população vem crescendo ou diminuindo. Pronto. Densidade populacional é o número de indivíduos naquela população, para sabermos se a população está crescendo ou diminuindo. Pronto. Mas primeiro nós temos que levar em consideração aqueles 4 fatores que são importantes. Vou repetir agora. Indivíduos que nasceram e que morreram, emigração e imigração. Indivíduos que entraram e indivíduos que saíram. Certo? Então vamos até a próxima aula. Até logo!